Provérbios 3, 8, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O que é mais importante na lei? Amar a Deus ou amar ao próximo? É fato que é mais importante amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. E isso nos é bem mostrado nas tábuas da lei. Nós temos a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei tem do 1º ao 4º mandamento. A segunda tábua da lei tem do 5º ao 10º. E elas resumem bem isso. A primeira tábua da lei, amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda tábua da lei, amar ao próximo como a nós mesmos. Contudo, em nossa sociedade hoje, que é extremamente antropocêntrica, centrada no homem, a importância dada à segunda tábua da lei é muito maior do que a primeira. De modo que não matar é algo considerado terrível, mas deixar de cultuar a Deus, nem tanto assim. Ter ídolos no coração, algo corriqueiro. Deixar de separar tempo para cultuar a Deus ou deixar de devolver ao Senhor o dízimo é algo muitas vezes ignorado. Mas o adultério, o roubo, o assassinato, algo considerado desprezível, inaceitável. Queridos, quando olhamos para esse texto de Provérbios 3, 9 e 10, nós temos o Senhor nos ensinando algo sobre a questão dos dízimos, sobre a questão de como devemos dar o nosso dízimo e a nossa oferta. De modo que veremos nessa manhã sobre isso, que os dízimos e as ofertas ao Senhor são uma questão de honra a Deus. Não é meramente uma questão de entregar o dízimo com o intuito de receber algo em troca. Não é uma questão de simplesmente separar uma parte, 10% do que eu recebo e entregar no gasofilaço de qualquer maneira. O texto bíblico para nós é muito claro. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Em primeiro lugar, então, nessa manhã eu gostaria que nós víssemos algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, que não é o quanto eu dou, mas o modo como eu dou. O texto começa com a palavra honra, a palavra kavod no hebraico. E essa palavra honra no hebraico, ela não está aqui simplesmente de qualquer maneira, esse verbo honrar. Porque no hebraico nós temos alguns níveis de intensidade, alguns modos. O modo simples, o normal que é usado geralmente é o modo kal, que ele é para qualquer coisa. Existe um modo que chama piel. O piel, ele é uma intensificação da palavra, que é usada aqui. Nós temos um verbo no imperativo e no piel, que é intensidade. No português não dá para a gente ter essa tradução, né? Aumentar. Então seria honra com intensidade. Honra ao Senhor. Torne o nome do Senhor honrado. Como? Com os seus recursos, com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda. Use os teus bens e as tuas primícias para fazer honrado o nome do Senhor. Honre ao Senhor. Que os seus recursos sejam usados para isso. Malaquias capítulo 1, verso 6 em diante, nós temos o Senhor dizendo isso ao seu povo. Ele diz: o filho honra, kavod, o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Kavod. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal?
E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor nos diz aqui então, queridos? Se não me der honra, não precisa me dar nada. O dízimo não é para sustentar projetos, o dízimo é para honrar a Deus, é para glorificar a Deus. E se o propósito do nosso coração não for glorificar a Deus, melhor fechar as portas, melhor não acender incenso ao Senhor, melhor não apagar tudo. A questão não é a manutenção da casa, isso é secundário, Deus poderia sustentar a obra de outra maneira. Então o texto inicia com essa palavra, honra ao Senhor, e a pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã é essa: tenho eu honrado a Deus? Tenho eu honrado ao Senhor na minha vida, em todas as áreas, inclusive na área financeira, com os meus bens, com os meus recursos, com o meu bolso? Deus é honrado na minha vida? Porque o texto bíblico faz questão de mostrar para nós que Deus não aceita simplesmente a oferta. Deus aceita ou rejeita o ofertante, quem está oferecendo a oferta. Nós vemos isso desde Abel e Caim. Se fosse uma questão simplesmente de receber uma contribuição, Deus teria aceito a oferta de ambos. Mas Deus rejeita a oferta de Caim. E Deus aceita a oferta de Abel. Deus procura quem o honra e não simplesmente quem dá. Na questão de oferecer a Deus os dízimos, é fazer a coisa certa e do modo certo, do jeito certo. Não é qualquer oferta que serve, queridos. Veja, senão a oferta de Ananias e Safira teria sido aceita. Eles vendem o seu campo, e o propósito do coração daquele casal não era glorificar a Deus, não era honrar ao Senhor. Eles retêm parte do valor, eles doam uma boa parte, dizendo então que haviam vendido o campo por aquele valor completo, e eles entregam tudo, aparentemente tudo, aos pés dos apóstolos, mentindo, porque o propósito do coração deles não era honrar ao Senhor, mas ser honrados. Deus não aceita essa oferta. Quando Deus, em Gênesis 22, diz a Abraão: Abraão, vai para Moriá, oferece para mim o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Sacrifica-o. O propósito de Deus não era o sacrifício, não era a oferta em si. Tanto é que quando Abraão levanta o cutelo, Deus diz: não sacrifique o menino. Porque Deus queria o coração de Abraão, não a oferta em si. Marcos capítulo 12, nós temos no verso 41, Jesus observando as pessoas oferecendo as ofertas no templo. E ele observava como cada um entregava as ofertas. Mesmo porque o valor para Deus pouco importa, R$50 para um, pode ser dinheiro para cafezinho, e para outro pode ser dinheiro para se alimentar a semana inteira. Deus não está preocupado com o quanto ganhamos. Deus está preocupado se o nosso coração é dele. Diante de quem nós estamos curvados. Se é diante dele, ou se é diante do dinheiro. De modo que Jesus olhava e as pessoas depositavam no templo valores altos. E muitos talvez querendo com aquilo ser vistos, as pessoas vendo que eles estavam doando grandes quantias, e chega lá uma viúva que deposita 2 moedinhas, mas ela doa todo o seu sustento, ela declara todo o seu amor, a sua honra ao Senhor. Enquanto muitos estavam ali procurando os olhares de outros, aquela mulher estava querendo simplesmente o olhar de Deus. Aquela mulher estava procurando simplesmente dar a honra que é devida a Deus. Mas por que Deus pediria honra, queridos?
Ele precisa que nós o honremos. Quando Deus diz assim, honra ao Senhor, é porque então Deus é carente. Certo que não. Deus não é carente de honra. O seu nome é santo. Ele é todo-poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Mas Deus nos criou para glorificá-lo. E Deus, então, intentando o bem para nós, desejando, então, que nós sejamos como Cristo, transformados, conformados à imagem de seu Filho, para que nós sejamos plenos, tendo vida em abundância. Ele diz, então, me honre, me glorifique, porque você foi criado para isso. Você só será pleno, perfeito, você só terá vida em abundância quando você cumprir o propósito do porquê você foi criado. E em todas as áreas da sua vida. A vida não está centrada em você, mas se volte para mim, porque quando você me buscar, quando você me tiver como centro da sua história, então as coisas serão abençoadas, então você vai perceber que eu posso preencher tudo, não é você. Não há como sermos abençoados, queridos, se nós não glorificarmos a Deus. Se a centralidade da nossa vida não estiver nele, se o desejo do nosso coração não for honrar ao Senhor, temos nós honrado a Deus. A centralidade da nossa vida, do nosso culto, das nossas sociedades internas, da nossa escola, está na honra ao Senhor, no nome dele ser glorificado. Os nossos dízimos, temos nós devolvido o dízimo ao Senhor. Temos honrado ao Senhor com as nossas primícias? Ou estamos preocupados com projetos? Grande erro de muitos líderes cristãos é querer falar de dízimo para dizer, olha meu querido, vem aqui e entregue o dízimo na casa do Senhor, porque senão os projetos vão parar. Porque senão a porta vai fechar. Querido, Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra do Senhor prospera se Deus estiver com a mão nela e acabou. Não tem conversa. Mas Deus não abençoa uma igreja que é infiel. Deus não abençoa alguém que não quer honrá-lo. Temos nós honrado ao Senhor. Em segundo lugar, o texto diz então que é uma questão de honra, e o modo, ele coloca que deve ser com os bens, com as primícias de toda a tua renda, uma honra a Deus nas finanças, uma questão de idolatria, uma questão de adoração a Deus. Ele diz então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então ele utiliza aqui 4 palavrinhas principais aqui nesse versículo. Ele diz com os teus bens, com as primícias de toda a renda. Então a palavra bens aqui com as suas riquezas, com os bens materiais que você tem. Então com tudo que você tem nas suas mãos, tudo aquilo que você já juntou, isso deve honrar a Deus e não você. Isso não tem que ser usado para a sua exaltação, isso tem que ser usado para a exaltação de quem Deus é, para que a obra do Senhor cresça, para que você de fato seja realmente abençoado, para que você tenha o dinheiro e não o dinheiro tenha você. Não sei quantos já ouviram falar da história de um homem chamado Henry Crowell. Ele contraiu tuberculose, o desejo dele era ser um pastor. Contudo, por conta dessa enfermidade, ele ficou sabendo que jamais poderia sair por aí pregando como Dwight Moody, aquele que foi responsável pela sua conversão. E ele, depois de ouvir um sermão de Dwight Moody, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, eu nunca poderei ser um pregador, mas permita então que eu seja um bom comerciante para glorificar ao Senhor. Aquele homem então recebe um conselho médico dizendo para ele para trabalhar ao ar livre. E dentro de algumas semanas então ele recupera a sua saúde, dentro de algum tempo. E aquele homem então compra um moinho Quaker, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e ele desenvolve a aveia Quaker.
Aquele homem, nos 40 anos seguintes, ele doava entre 60% e 70% de toda a sua renda para a obra do Senhor. Todos nós já vimos a aveia Quaker nos mercados, por aí. Mas a questão principal daquele homem não era simplesmente que ele estava contribuindo, dando ofertas generosas com um propósito. O desejo do seu coração era honrar ao Senhor com as suas finanças. Então, ele diz, com toda a tua renda, com as primícias de toda a tua renda. E aqui, então, não é apenas aquilo que eu tenho, mas também aquilo que eu produzo. Ele diz, então, do que eu produzo? Então, que eu tenho que honrar o Senhor com tudo. Toda a tua renda honra ao Senhor. Toda. Não é com parte dela. Então veja, queridos, que o dízimo deve ser entregue no gasofilácio com o intuito de honrar a Deus, mas os 90% ou menos, porque eu também devo dar ofertas ao Senhor, tem que glorificar e tem que honrar a Deus. É uma questão de honra. Deus diz isso ao seu povo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Deus, nesse caso aqui, coloca uma honra específica: me honre com os seus bens. E por que Deus entra nesse assunto de dinheiro? Tão delicado nos nossos dias, por conta de muitas denominações usarem isso de forma errada. Não como uma questão de honra a Deus, mas como uma questão de prosperidade material. Como uma questão de querer cobrar Deus como se Ele tivesse que nos abençoar porque nós damos algo. Como se fosse uma espécie de investimento. E não é isso. Por que Deus fala de dinheiro nas Escrituras? Justamente porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Justamente porque a questão não é o dinheiro em si, mas um amor do dinheiro. 1 Timóteo 6,10, nós temos isso sendo relatado. Nós temos nas Escrituras mais de 2.000 menções a dinheiro, ou palavras correlatas. E palavras como oração e fé não chegam a 500 versículos. Por que Deus fala mais de dinheiro do que oração, fé e amor juntos nas Escrituras? Porque muitas vezes o nosso coração se curva diante disso. Por isso é tão importante falar sobre isso. Muitos falam contra o dízimo, não é por uma questão de que ele entende nas Escrituras que deve dar ou não deve dar, mas porque o seu coração é mau e ele está curvado diante do dinheiro. Porque o dinheiro o tem. Não, ele não tem o dinheiro. Salmo 62, verso 10, parte B do verso, é dito para nós: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não tem problema prosperar, queridos. Prosperar é uma bênção. A reforma vem com esse intuito de que, de fato, todo crente deve produzir da melhor maneira, da melhor forma, para a glória de Deus. Mas há responsabilidade. Quanto mais eu produzo, maior a minha responsabilidade de oferecer a um preço justo, de pagar salários justos e de honrar a Deus em todas as coisas. E alguns, na cobiça do dinheiro, se desviaram da fé. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que uma das sementes cai entre espinhos. E ele diz que a semente, então, que cai entre espinhos, e aqueles espinhos são o cuidado do mundo e a sedução das riquezas. Veja como isso pode saquear a palavra do seu coração. A palavra entra, brota, mas ela não prospera, ela morre por conta da sedução das riquezas. Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo diz que a avareza é idolatria. Eu tenho dinheiro, ou o dinheiro que me tem. Deus está acima
de todo o dinheiro e todo o bem material. E Deus fala então sobre essa questão dos recursos, justamente porque nas Escrituras nós temos a riqueza sendo colocada como um ídolo, Mamon. Ou adoramos a Deus ou adoramos a Mamon. Ou estamos curvados diante do Senhor ou estamos curvados diante de Mamon. Diante de quem nós estamos honrados, curvados, queridos? Em terceiro lugar, esse texto mostra que a questão dos dízimos são uma questão de honra a Deus e não de barganha com Deus. Muitas pessoas olham para o verso 10 para as consequências disso, como se honrar ao Senhor, então fosse uma barganha para que os meus celeiros se fartem e os meus lagares transbordem de vinho. Como se fosse uma questão de barganha. Não é. Motivação errada. Deus olha para o nosso coração. Muitas vezes nós podemos fazer as coisas certas, mas pelas motivações erradas. E a motivação não deve ser para receber mais. Eu preciso honrar ao Senhor, eu preciso colocá-lo acima de todas as coisas. Eu me lembro de uma situação em São Paulo que certa mulher virou para o pastor e falou: pastor, Deus está me devendo. O pastor olhou para ela assim e falou: Deus está te devendo? É, porque eu fui em uma determinada igreja e o pastor lá falou que se eu desse tanto, Deus ia me devolver 10 vezes mais. E eu dei. E Deus não está me devendo. Você já pensou, querido? Deus está me devendo, vou botar ele no SPC. O nome de Deus está sujo aí na praça. Não é barganha. Deus não deseja isso. Deus não vai incentivar um coração idólatra a ser mais idólatra. Alguém que está atrás do dinheiro. Eu venho para a igreja porque eu quero mais dinheiro. Eu busco a face de Deus, eu entrego os meus dízimos porque eu quero mais dinheiro. É bolsa de valores? Não. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero gastar a minha vida para Ele, gastar tudo que eu tenho para glorificá-lo. Ainda que eu não receba nada, Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Ainda que eu não tenha nada, tudo é para Ele. Tudo se trata da glória dEle, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Não é uma questão de investimento. Por isso é tão grave o pecado de Ananias e Safira. Porque o seu propósito não era honrar ao Senhor. E é uma questão de maturidade. É uma questão de reconhecimento de quem é Deus. E não deve haver em nós nenhuma forma de apego a nada que não seja o Senhor. Porque se houver essa valorização excessiva, onde eu não abro mão de algo para o Senhor, isso se torna um ídolo na minha vida. Em Atos, os dinheiros eram colocados aos pés dos apóstolos. O dinheiro deve ser servo, não Senhor. O dinheiro deve ser instrumento para abençoar, e não para se tornar uma maldição na nossa vida. Além disso, devemos nos perguntar, olhando para esse texto, onde está o nosso coração? Porque a riqueza é um ídolo. E muitas vezes o nosso coração está curvado diante de algo que não é Deus. Algumas pessoas, e por muito tempo eu pequei por conta disso, queridos. Por muito tempo eu não falei sobre dízimos ou sobre a questão de dinheiro, justamente por conta da nossa sociedade pós-moderna, onde as igrejas neopentecostais falam somente sobre isso o tempo todo, de forma errada. Por muito tempo eu não abordei sobre isso. E muitas pessoas acham que essa questão de dízimo é algo espiritual. Não falar sobre recursos, sobre dinheiro. Malaquias capítulo 3, para mostrar que de fato é algo espiritual. Verso 8, Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais.
e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quando Cornélio, é dito sobre Cornélio lá no livro de Atos, o anjo diz para ele: olha, as suas orações e as suas contribuições subiram diante de Deus. Aquilo que ele oferecia como recursos foi aceito diante de Deus, chegou diante de Deus, de modo que Deus envia um anjo para dizer: vai lá, procura Pedro para que ele pregue o evangelho, para que vocês se rendam, para que vocês possam fazer isso de uma forma de acordo com a palavra. A motivação deve ser a glória de Deus, queridos. O propósito da nossa vida, o propósito da igreja é a adoração ao Senhor e entregar o dízimo, e por isso fazemos aqui um momento de adoração a Deus, porque é um ato de adoração, é um ato de culto ao Senhor. E tanto é algo espiritual, que quando a gente olha, por exemplo, para a questão das pragas do Egito, quando Moisés chega para Faraó e diz: olha, nós queremos sacrificar ao nosso Deus, nós queremos adorar ao nosso Deus. Faraó, então, ele começa a negociar com Moisés. As pragas vêm e ele, então, começa a negociar. Então, ele diz: olha, primeira coisa, eu vou encher esse povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adorar a Deus. Então, ele dificulta o trabalho deles. Ele os enche de atividades, ele cessa a palha para que eles pudessem produzir com mais dificuldade, passar mais tempo trabalhando, para não ter que pensar em adorar o Senhor. Não dá certo. E aí Moisés diz: não, liberta o povo, nós queremos adorar o Senhor. E ele diz: podem ir, mas não vão muito longe. Fica perto, aqui. Fica aqui dentro dos valores nossos. Nós vamos adorar a Deus no lugar onde Ele determinou. Não vamos quebrar princípios, não vamos negociar valores. Ele diz: não, nós vamos para longe. Então ele diz, por fim, ele diz: pode ir todo mundo, deixa o dinheiro, deixa os recursos. Moisés diz: não sacrificaríamos nós ao Senhor nosso Deus? Ele pode ir, deixem os bens, tentando inutilizar a adoração do povo de Deus. Deixem os recursos. E muitas vezes hoje nós estamos assim, estamos aqui, mas deixamos os nossos recursos fora. Não importa o propósito do que é feito com os recursos, mas a motivação, a atitude do meu coração em entregar ao Senhor. O animal do sacrifício não podia ter defeito. Para Deus deveria ser o melhor, deveria ser o animal sem mácula, sem defeito, perfeito. Tudo ia virar churrasco. Qual que é o problema de um animal ser caolho? Ia virar churrasco. Você sabe a diferença de uma picanha, de um boi caolho com um boi que tem 2 olhos? A gente nem sabe. Vai virar churrasco. Por que eu não posso dar um cabrito com defeito? Qual que é o problema dele estar cego? Mas eu entrego o cego porque ninguém quer. Muitos tratam a importância da oferta com o propósito por que ela é feita, e não como a motivação, com o porquê ela está sendo dada. Não, vamos ofertar então porque nós vamos comprar um terreno. Vamos ofertar então porque a igreja está precisando de algo. Não! Nós vamos ofertar porque isso honra o Senhor. Porque é uma questão de honra. Marcos capítulo 14. Nós temos aquela mulher que chega aos pés do Senhor Jesus. E ela pega aquele bálsamo, aquele nardo com perfume preciosíssimo, puro, e ela derrama tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela queria honrar o Senhor Jesus. A atitude dos discípulos
é de alguém que está curvado diante do dinheiro e diz: para que esse desperdício de bálsamo? Poderíamos vender isso e ajudar os pobres. Dizendo isso não porque tivessem cuidado com os pobres, mas porque o seu coração não estava honrado a Deus. Aquela mulher honrou o Senhor Jesus. Ela derramou tudo aos pés do Senhor Jesus. E a honra que Cristo dá àquela mulher não tem precedente. Deus a honra porque ela o honrou. Deus honra aquela mulher porque ela entrega tudo que ela tinha. Ela não desperdiça 300 denários, um ano de trabalho. Muito dinheiro derramado aos pés de Jesus. Ela queria honrá-lo. Alguns dias depois, mulheres foram ao túmulo de Jesus levando perfumes. Mas Jesus já não estava lá. Elas queriam honrá-lo depois da sua morte. Essa mulher honra no tempo certo, no momento certo. O propósito do seu coração era que o Senhor Jesus fosse honrado. Naquele lugar, ele sequer recebeu um beijo no rosto. Ela não cessa de beijar seus pés. Temos nós honrado o Senhor, queridos? Deus é o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa adoração. A questão não é aumentar a arrecadação da igreja. A questão não é oferecer dinheiro para que Deus me dê mais, porque se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar. Quem que está no centro aí? Não podemos ser nós. Contudo, há uma promessa, porque Deus honra aqueles que desejam honrá-lo. Quando nós desejamos honrar o nome do Senhor, Deus honra o nome dele na nossa vida. E o texto diz então que se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Obviamente, há consequências, tanto para quem honra ao Senhor, quanto para quem não honra ao Senhor. Ageu capítulo 1, verso 6, é dito para nós: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, porque eles não colocaram a honra a Deus em primeiro lugar. Temos nós honrado o Senhor, queridos? Quero concluir com duas histórias. A primeira delas, um crente, ele tinha um comércio, e os irmãos da igreja, sabendo disso, procuravam aquele homem, comprando na sua loja. E para alguns irmãos da igreja, aquele comerciante deixava pagar com cheque pré-datado, ou mesmo dava um tempo a mais para que pagassem. Para outros, também da mesma igreja, ele somente aceitava negociar com pagamento à vista. Alguém se sentiu ofendido com a maneira separatista daquele homem e foi reclamar com o pastor. E o pastor, então, querendo apaziguar, ele procura o irmão e pergunta por que o irmão faz acepção de pessoas entre os irmãos da igreja na sua loja. E o Senhor responde: eu não faço acepção. O que eu faço é o seguinte: à medida que alguém vem na minha loja, no momento do pagamento, eu vou para o telefone que fica na outra sala. Ligo para o tesoureiro da igreja e pergunto se aquele irmão é dizimista ou não. Se for, eu faço qualquer negócio. Se não, só à vista. Mas por quê? É muito simples. Se ele não é fiel a Deus, nada garante que ele será fiel a mim. Uma segunda história. Um dia, alguns ladrões, eles entram no templo da igreja e roubam um gasofilácio no fim de uma noite de quarta-feira. 3 irmãos haviam colocado o dízimo naquele culto na quarta-feira e naquele dia não recolheram os dízimos. Acabou que o tesoureiro não compareceu naquele dia e ali ficaram os dízimos. No dia seguinte, então, eles notaram o gasofilácio arrombado, vazio. E no domingo pela manhã, o pastor, então, ele chega à igreja e diz: meus irmãos, um ladrão veio e roubou 3 envelopes de dízimos, mas nós vamos contabilizá-los, porque eles foram entregues.
E vamos dar graças a Deus por esses dízimos que foram roubados. E quando nós pensamos nisso, nós achamos um absurdo. Como que pode alguém roubar dízimos no gasofilácio da igreja? Mas a questão é só um momento. Eu posso roubar de dentro do gasofilácio, eu posso roubar antes de vir para o culto, não entregando para o Senhor aquilo que é devido a Ele. Estamos nós como esses ladrões? Temos nós roubado ao Senhor? Temos nós honrado a Deus? Que Deus nos ajude, queridos. Que o propósito e o intento do nosso coração seja honrar ao Senhor, seja glorificar a Ele, com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. Uma questão de honra ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.